Quem acompanha o mercado financeiro acabou percebendo possibilidades bastante interessantes na parte de renda fixa, especificamente nos títulos de tesouro, que estão em patamares bastante elevados, favorecendo dois tipos de investimento aqui. Para quem quer simplesmente fazer um investimento e manter ao longo do tempo, patamares muito atrativos, e também para quem busca algum efeito de marcação a mercado no futuro. A gente está com patamares elevados, historicamente, poucos momentos isso acabou acontecendo, ou seja, a gente consegue se expor em uma ponta da curva de juros favorável para que no futuro a gente consiga ter uma marcação a mercado relevante. E quem acabou percebendo isso e quis comprar esses títulos públicos, percebeu que hoje eles estão em greve, não tem como fazer esse tipo de operação, então pode ficar tranquilo, caso tu quis fazer algum saque hoje, você conseguiu e provavelmente amanhã as operações já voltam ao normal, tá? E isso se deu justamente porque o Banco Central brasileiro indo na contramão do mundo, né? A gente vê a China, bancos na Europa, o Fed lá nos Estados Unidos reduzindo as taxas de juros e aqui a gente percebe que a gente está indo no contrafluxo, a gente está aumentando. Então, na última reunião, o Banco Central acabou decidindo através do Copom por aumentar a taxa de juros de 10,5% para 10,75%. E isso acabou fazendo com que eles trouxessem um discurso mais duro em relação à política fiscal praticada pelo Ministério da Economia, pelo governo federal, trazendo uma sinalização que eles precisam se ater ali em alguns pontos. Eles querem que eles tenham uma política fiscal mais crível, ou seja, não há como eles ficarem cambaleando e mudando toda hora o que eles preveem. Eles querem também justamente a previsibilidade para que seja dito, seja colocado em prática de fato e não fique se alternando as justificativas e os planos, e também transparência, né? Então, todos esses fatores foi como um puxão de orelha ali em relação à forma com que se está lidando com a política fiscal. Então há pouca previsibilidade, há pouca transparência em relação aos gastos públicos e a sinalização também da parte política do governo em sinalizar que tem uma preocupação de fato com o aumento dos gastos públicos que tem aumentado a cada dia, e isso faz com que o mercado precifique isso de uma maneira bastante severa. E é por isso que a gente vê essa precificação toda nos títulos públicos aumentando bastante. A gente percebe aqui as projeções, por exemplo, a gente tem aqui na linha azul a projeção de forma diária para onde que as taxas devem ir no futuro, né? Decidindo se vai aumentar, se vai cair, se vai manter a taxa de juros, né? E a gente percebe aqui que recentemente a expectativa em relação a um aumento de 0,5% caiu bastante. E isso quer dizer que o mercado espera que não haverá aumento? Não, pelo contrário, o mercado está acreditando que vai aumentar ainda mais. Então, por exemplo, aqui a linha de aumento, de projeção aqui que o mercado espera de aumento de 0,5%, aumentou. A linha azul clara aqui, que representa um aumento de 0,75%, aumentou ainda mais. E se a gente pega aqui a linha de manutenção, caiu, ou seja, o mercado espera que na próxima reunião do Copom haja um aumento superior a 0,25%. Aqui alguns acreditando em um aumento de 0,75%, eu acredito que é um exagero, não vai chegar nisso, mas todo esse cenário aqui faz com que os títulos públicos cheguem a patamares bem mais elevados, abrindo uma brecha bastante interessante para ter uma posição de médio e longo prazo e também para marcação a mercado. Então, investir em renda fixa também é interessante e abre várias possibilidades para quem entende como funciona a precificação de títulos públicos. Outro fator que acabou animando os mercados ao redor do mundo foi o pacote de medidas implementados lá pela China, onde eles previram redução na taxa de juros deles, que está no patamar de 1,7% e caiu agora para 1,5%. Eles também criaram um fundo para estimular o mercado acionário, diminuíram as reservas obrigatórias dos bancos para poder impulsionar o crédito, ou seja, o banco ele tem que ter um valor X para poder conceder crédito. Então essa base que é necessária que o banco tenha em caixa para poder conceder empréstimo reduziu, ou seja, é mais dinheiro na economia para poder impulsionar os negócios e tudo mais. Outro ponto aqui também é em relação à redução do pagamento das hipotecas para a segunda habitação. Então,
ali durante a pandemia e no pós-pandemia, o governo acabou restringindo mais o acesso às famílias para poderem contrair novas dívidas para fazer algum investimento imobiliário, comprar um segundo imóvel para investimento e não para moradia. E isso fez com que o mercado aquecesse e colocassem eles em uma recessão, em uma crise no setor imobiliário bastante robusta, bastante forte. E agora eles precisam reaquecer esse mercado porque há muitas unidades à venda que não há demanda para elas. Então eles buscaram aqui reduzir a quantidade de valor necessário de 25%, reduziram para 15% para facilitar a aquisição de uma segunda moradia. Então isso acabou animando bastante os mercados. A bolsa de Xangai subiu 4,3% hoje. Mineradoras acabaram tendo uma alta expressiva. Se a gente pega a própria Vale aqui no dia de hoje, a gente teve uma alta bastante relevante aqui. Se a gente pega do dia 24 aí, início do dia, né, para agora, subiu 5,12% até o presente momento. Então o mercado ficou bastante otimista com isso. A gente até fez um vídeo sobre a Vale no último vídeo, falando que ela está num patamar de preço bastante atrativo, né? Tendo em vista tudo que vem acontecendo. Por mais que o minério de ferro seja menos demandado, a precificação da Vale acabou ficando interessante e é bacana ter uma exposição em Vale para médio e longo prazo na carteira, tendo em vista que ela continua pagando dividendos, por mais que a sua receita e a sua lucratividade nesse momento com o minério de ferro mais baixo tenha caído, ela ainda permanece com vantagens competitivas bastante robustas. Recomendo que você veja o vídeo onde a gente aprofundou um pouco mais no caso da Vale, tá? Então a gente percebe que as mineradoras acabaram se beneficiando com isso. Bolsas na Europa também acabaram subindo por conta desse estímulo, né? Só que é necessário a gente tomar cuidado, tá? Porque por mais que seja uma notícia positiva, ainda é uma medida que tem um impacto bacana, uma sinalização de uma possível melhora, mas ainda a crise imobiliária é muito forte lá na China e esse pacote de medidas aqui não é capaz de sanar o problema que eles estão passando por lá. Ainda tem 4 milhões de imóveis disponíveis à venda onde não há demanda para esses imóveis. Há várias construtoras que venderam na planta e ainda nem entregaram esses imóveis. Então, o mercado na China imobiliário ainda é bastante conturbado. Então não é para se animar e encher o carrinho somente de um ativo, porque essa notícia é positiva e tudo mais. Tem que ter parcimônia e aos poucos entender os riscos específicos de cada setor da economia, de cada mercado em que você pode investir e ter uma exposição adequada, levando em consideração o teu perfil de investidor e os riscos que você está disposto a correr, tá? Então isso é extremamente importante que você tenha em mente. Outro ponto aqui também, né, a gente percebe que economista desapareceu lá da China, né? Se a gente dá uma olhada aqui na notícia, a gente percebe que um importante economista da China desaparece após comentários privados no WeChat. Então o WeChat é a espécie de WhatsApp deles lá, ele fez um comentário numa rede privada e acabou simplesmente desaparecendo, né? A gente percebe aqui que um economista proeminente de um dos principais think tanks da China foi colocado sob investigação, detido e removido de seus cargos após supostamente criticar a gestão do presidente Xi Jinping sobre a segunda maior economia do mundo em um grupo de chat privado, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. E a gente percebe aqui que, sob o comando de Xi, o partido impôs uma repressão abrangente à dissidência, punindo críticos de sua liderança dentro e fora do partido, com alguns alvos de destaque, incluindo empresários e acadêmicos influentes, sendo detidos, presos ou forçados ao exílio. Então, situação bastante complicada. Eu não gostaria de estar na China, né? Porque se a gente dá algum tipo de opinião, simplesmente você pode desaparecer do dia para a noite por conta de uma opinião. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse economista vai demorar quanto tempo para aparecer de volta aí e se vai aparecer? E o pior é que o Brasil tem tomado algumas medidas que não são tão diferentes dessa daí. É claro que não tem esse peso tão grande, mas o Brasil tem dado sinais aí, alguns flats com medidas como essa, que acaba sendo bastante perigoso. E é por isso que a gente não deve deixar todo o nosso dinheiro em uma única economia. A gente não pode deixar todo o nosso dinheiro no Brasil, a gente não pode deixar todo o nosso dinheiro na China, a gente não pode deixar
todo o nosso patrimônio que a gente acumula ao longo do tempo em uma única economia, porque problemas podem acontecer e é importante que a gente diversifique globalmente para que a gente possa tirar o nosso dinheiro de uma jurisdição específica e diversificar esse risco em outros locais. É por isso que no dia 7 eu vou dar uma sequência de 3 aulas sobre investimento exterior, tá? Então eu vou mostrar lá de fato o passo a passo para que você possa começar a investir no exterior, sabendo todos os riscos, como começar, como enviar o dinheiro para fora, qual a melhor forma de fazer o câmbio, quais os melhores investimentos você vai fazer. E quem participar desse evento, obviamente no final a gente vai abrir uma turma, mas as 3 aulas vão ser extremamente completas, você já vai saber muita coisa. E quem estiver participando e dentro dos grupos vai concorrer a alguns prêmios, tá? Então a gente vai liberar carteira recomendada da Notórios, consultoria comigo. Então, se tu for querer fazer uma consultoria comigo hoje de 1 hora, é o valor de R$3.000. Quem estiver participando lá no evento vai ter acesso a concorrer da consultoria comigo e vários outros prêmios, tá? Então eu recomendo que você participe. Para participar é só entrar aí no QR Code que está aqui na tela, se inscreve e a gente se vê lá no dia 7, 8 e 9, tá? A gente vai fazer a live aí para quem quer começar a investir de fato no exterior e ainda ter algumas dúvidas de como fazer isso da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Espero que tenham curtido o vídeo. Se você não deixou o like, agora é o momento de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.